Quando tu ia na locadora pegar aquele joguinho para passar o fim de semana, eu tenho certeza que um dos principais critérios que tu escolhia o jogo era pela capa. Tô errado? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre e vocês estão em mais um vídeo do canal Jogatina. Eu sei, eu também era assim. Quando eu chegava na locadora, eu ia lá na seção do console que eu tinha, Mega Drive, posteriormente Super Nintendo e por aí vai, Master System antes disso, e eu olhava as capas dos jogos para escolher qual que eu ia pegar. E às vezes eu me dava muito mal, mas às vezes eu me dava muito bem. Mas uma coisa é certa, eu nunca peguei um jogo que a capa era terrível. Então hoje eu vou elencar para vocês as piores capas de todos os tempos, aquelas que eu passava reto assim. Mas normalmente esses jogos eram bons, pelo menos alguns aqui que eu estou indicando para vocês eram muito bons. Mas eu vou falar das suas terríveis capas. Então bora pro vídeo. Mas eu vou começar aqui com um joguinho um tanto quanto recente, que é o Batman Arkham City Game of the Year Edition. Essa capa ela tem uma das maiores poluições visuais que eu já vi em todos os tempos. Na época do lançamento dessa edição, o game virou alvo de diversos memes na internet, eu lembro muito bem disso, né? Graças à quantidade excessiva de informações contidas nela, né? De trecho de análise até informação sobre DLC. Os designers da capa queriam mesmo informar todo mundo que o jogo foi bem recebido pela crítica. Mas, né, o resultado foi terrível. Isso não tirou o brilho do jogo, que Batman Arkham City para mim é o melhor jogo da franquia de Batman, quiçá o melhor jogo de histórias em quadrinhos de todos os tempos. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Outro joguinho que tinha a capa terrível era Sonic Schoolhouse, que era parte da coleção de jogos da SEGA para PC. Sonic Schoolhouse é um jogo educativo lá do nosso querido Ouriço Azul. Até aí tudo bem, né? Não fosse o visual bizarro do personagem com braços alongados. Vale a pena destacar também que a aula que Sonic está ensinando na capa, a palavra reading, né, que traduzindo para português significa leitura, seguida de um problema matemático com desenho de um gato embaixo. Sei lá, isso aqui parece qualquer coisa menos a capa de um jogo, né? Ou pelo menos, será que isso pode ser considerado um jogo? Um jogo educativo, talvez sim, né? Aqui talvez um dos jogos que causem as maiores confusões, né, na vida dos jogos. Porque Bust-A-Move 2, ele não tem só uma capa terrível, ele é muito confundido com o Bust-A-Move, aquele joguinho de dança também, né? Mas falando desse Bust-A-Move 2, ele é um jogo colorido e até divertido, né, de estourar bolhas. O que tem a ver uma capa que parece remeter a um jogo survival horror mais grotesco da história? Ninguém sabe. O fato é que passando dessa capa, esse jogo eu loquei uma vez ele e eu tive um preconceito por muito tempo com ele, porque quando eu loquei e comecei a jogar ele, eu esperava que fosse um survival horror justamente por causa dessa capa terrível que ele tem. Mas eu acabei me decepcionando com um jogo de estourar bolhas, que, não me engane, o jogo não é ruim, né? No jogo, eu não tô aqui falando que o jogo é ruim, o jogo é bacana, mas ele frustrou totalmente as minhas expectativas de jogar algo muito parecido com o que eu achava que fosse com Resident Evil na época. Mas aqui, passando pro próximo jogo, eu vou trazer aqui talvez uma das maiores injustiças das capas de jogos, porque essa capa é muito feia, ela não diz nada a ver com o que o jogo tem, a não ser que tu observe bem ela, mas o jogo é sensacional, que é Phalanx. Já tem um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre esse jogo. Ele foi lançado pela Super Nintendo e ele é um jogo de combate entre naves. A capa mostra um velho ali tocando um banjo enquanto uma nave passa atrás dele. Em termos de tom, não tem absolutamente quase nada a ver com o que é apresentado no jogo, com exceção, é claro, daquela nave lá atrás. Mas quando eu ia escolher o jogo na locadora, eu acabava olhando somente aquele velho tocando um banjo e pensava: que jogo é esse? Mas é um dos melhores jogos de navinha que existem. Passando de um jogo de navinha para um jogo clássico, que é o Donkey Kong de Atari. Mas não é o Donkey Kong de Atari que a gente conhece. Essa é a versão mexicana de Donkey Kong, que possui uma capa psicodélica demais para ter sido feito por alguém com uma lucidez plena. Certeza que esse cara que fez essa capa tinha usado um negocinho antes de fazer ela. Rapaz do céu, que coisa esquisita, colorida e quase nada representativa do resultado final do jogo. Esse aqui com certeza é algo que não tem nada a ver com o jogo. Mas esse jogo também não fica atrás de Pac-Man, que nessa capa ele tem um corpo inferior bem estranho. Ainda mais de uma roupa de corrida fugindo de fantasma em um labirinto medieval enquanto come biscoitos. Vocês conseguem imaginar isso, algo relacionado com Pac-Man? Pois é.
Tu não pensa nessas coisas quando joga Pac-Man, já que é só um pontinho amarelo com uma boca e uns fantasminhas. A capa tenta deixar as coisas um pouco realistas demais e acaba sendo apenas bizarro. Confesso pra vocês que eu nunca tinha visto essa capa antes. Quando eu comecei a fazer as pesquisas de capas mais grotescas, né, eu acabei me deparando com essa capa e eu não tive como deixar ela de fora. Outro jogo que entra aqui na nossa lista, que é um jogo bom, mas que a capa é terrível, é Ghost House. A capa do jogo é alguém segurando o cartucho com a ilustração da capa do jogo, né? Tipo um Inception de jogo. O título do jogo, Ghost House, aparece nas duas versões da capa do jogo. Parece que o designer não estava lá muito empolgado quando fez ele. Mas, será que foi a inspiração pro filme Inception? A capa dentro de uma capa dentro de uma capa? Pois é, nunca saberemos. Mais uma capa feia demais, muito feia, que é Snow White and the Seven Clever Boys. Olha a modelagem 3D desses personagens. Rapaz, o negócio é feio. Pior ainda, o jogo nem se parece com isso, e nele a Branca de Neve é loira. Fica a pergunta, quem em sã consciência compraria um jogo com essa capa? E quem em sã consciência também alugaria um jogo com essa capa? Eu com certeza, se eu tivesse visto esse jogo nos tempos da locadora, seria um que eu passaria longe dele. Ou eu posso ter passado e não me lembro também, né? Só o tempo dirá. Mas agora eu vou passar para vocês a última menção que eu vou colocar aqui nesse vídeo, e que com certeza eu acho que está no primeiro colocado. Se eu fosse fazer essa lista em ordem de qual é a mais feia, essa com certeza seria a primeira, né? Muito feia essa capa de Mega Man. Essa capa era tão feia, mas tão feia, que virou meme anos após seu lançamento e gerou um personagem inspirado nela em Street Fighter vs Tekken. É só olhar para ela e perceber que, bem, tá tudo meio torto e errado, sem falar do amadorismo que exala na obra de arte. Muito feio. Isso aqui, quem fosse alugar Mega Man na época não ia alugar por causa dessa capa. Essa capa é feia demais. Mas vocês conhecem mais alguma capa mais feia que essas? Eu acho meio difícil, né? Nas minhas pesquisas ali eu achei algumas feias, mas não tanto quanto essas que eu coloquei aqui. Deixe aí nos comentários se vocês lembram de algum jogo que seja mais feio a capa do que essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês gostaram. Toda semana tem conteúdo novo. Eu tô tentando postar vídeo um dia sim, um dia não, para encher o canal mais de conteúdo para vocês assistirem. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima e tchau!